Boa tarde, gente. O nosso grupo é composto por Ellen e eu, Lohane, e hoje nós vamos falar sobre os polímeros sintéticos. Os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular, resultantes das reações químicas de polimerização, ou seja, são macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros, e o número de unidades estruturais repetidas numa macromolécula é chamada de polimerização. Aí, os polímeros sintéticos são aqueles que são resultantes de processos de sintetização. Esse pode ser derivado de várias matérias-primas distintas, quase todas provenientes de produtos derivados do petróleo. São exemplos de polímeros sintéticos o baquelite, que é o primeiro plástico sintético, neoprene, uma forma manufaturada de borracha, o nylon, o poliéster, o polietileno, o poliestireno, as resinas epóxi, silicone. Como se dividem os polímeros? Eles podem ser classificados segundo a sua origem, que seriam os polímeros naturais, que são os que ocorrem na natureza, como exemplo nós temos a borracha, os polissacarídeos, amido, celulose e glicogênio, e as proteínas. E também temos os polímeros sintéticos, que são aqueles produzidos em laboratório e, em geral, de produtos derivados de petróleo. Eles também podem ser classificados conforme suas características termomecânicas, ou seja, os termoplásticos, os termorrígidos e as borrachas. Os termoplásticos industrialmente podem ser reaproveitados para a produção de novos artigos, por serem materiais mais fusíveis. Eles podem ser aquecidos e moldados facilmente. Sendo então materiais de fácil reaproveitamento, e como exemplo nós temos o PET, que se tornou o recipiente de guardar bebidas mais práticos que existe. Temos termorrígido, que representam 20% do total de plásticos produzidos no Brasil, e que, por sua vez, são aqueles conformados, moldados por um dos processos usuais de transformação. Então, não se consegue mais processá-los por não amolecerem, impedindo, assim, uma nova moldagem. E um exemplo clássico dessa categoria é o baquelite, que é aplicada, por exemplo, em cabos de panelas. O polifenol, que é o baquelite, são polímeros que possuem uma ou mais hidroxilas ligadas a um anel aromático, e por isso polímeros desse tipo são resistentes ao aquecimento, sendo então encontrados em cabos de panelas e também em materiais elétricos, como interruptores e tomadas. Os elastômeros são uma classe intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos, e que são conhecidos como borracha, e não são fusíveis, mas apresentam alta elasticidade, e sua reciclagem é complicada pela incapacidade de fusão. Uma aplicação importante desse tipo de polímero é na fabricação do pneu, que passa por um processo chamado vulcanização. Esse processo visa tratar a borracha com enxofre, melhorando assim a sua resistência. Esse processo, chamado vulcanização, é um método que foi criado no ano de 1839 pelo americano Charles, que consiste na aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha em combinação com enxofre, para atribuir assim maior força, elasticidade e resistência do pneu. O Kevlar é uma fibra sintética de aramida, que é muito leve e resistente, e trata-se de um polímero resistente ao calor e 7 vezes mais resistente que o aço por unidade de peso. Ele é usado na fabricação de cintos de segurança, coletes à prova de balas, linhas de pescas, e o tanque de combustível dos carros de Fórmula 1 é composto desse material, para evitar que objetos pontiagudos perfurem o tanque no momento da colisão. Classificação quanto ao número de monômeros. O homopolímero é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero, e já o copolímero é o polímero derivado de 2 ou mais tipos de monômeros. Aí aqui nós temos a estrutura do polietileno, homopolímero, com apenas meros diétono. Já aqui nós temos a estrutura do copolímero de etileno e tetrafluoretileno. Temos também a classificação quanto ao método de obtenção. Temos os polímeros de adição, que são os polímeros obtidos pela adição sucessiva de monômeros. Como exemplo, nós temos os polissacarídeos, formados por monômeros de monossacarídeos, e as proteínas, formadas por monômeros de aminoácidos. Temos também os polímeros de condensação, que são os polímeros obtidos pela adição de 2 monômeros diferentes com eliminação de uma molécula água, álcool ou ácido durante a polimerização.
Além disso, nós temos também os polímeros de rearranjo, que são aqueles resultantes da reação entre monômeros que sofrem rearranjo nas suas estruturas químicas durante a reação de polimerização. Reações de polimerização por adição. Temos o polietileno, que é aplicado em frascos, sacolas de supermercado e tubulações. Temos também o polipropileno, que é aplicado em copos, talheres, pratos e tupperware. Reações de polimeração por adição. Poliestireno. É obtido a partir do estireno. Esse polímero também se presta muito bem à fabricação de artigos moldados como pratos, copos e xícaras. É bastante transparente, bom como isolante térmico e resistente a ataques químicos, embora amoleça pela ação de hidrocarbonetos. Cloreto de vinila. O PVC é duro e tem boa resistência térmica e elétrica. Com ele são fabricados caixas e telhas. Como plastificantes, o PVC torna-se o mais mole, prestando-se então para a fabricação de tubos flexíveis, como luvas, sapatos e couros plásticos. Poliacetato de vinila. É muito usado na produção de tintas, de adesivo e de gomas de mascar. Reações de polimerização por condensação. As principais são: o poliéster é um polímero que apresenta a função ester ligando os monômeros. O poliéster pode ser formado pela reação de esterificação por moléculas heterobifuncionais. Poliamida. Da mesma forma que o poliéster, a poliamida pode ser formada pela reação de moléculas heterobifuncionais ou homobifuncionais. A reação mais comum de formação de uma amida é a combinação das funções ácido, carboxílico e amina. O silicone, apesar de não apresentar átomos de carbono na cadeia polimérica, é considerado um composto orgânico. Ele é um polímero formado pela sequência intercalada entre sílico e oxigênio e substituintes de hidrocarbônicos, geralmente metil ou fenil. Poliuretano. A reação da formação da poliuretana não libera pequenas moléculas. Estrutura dos polímeros. A estrutura polimérica do tipo espaguete é ilustrada na parte inferior superior. Cada ponto preto representa um monômero, ligado a outro por uma ligação covalente. A sucessão de pontos resulta no crescimento de cadeias numéricas. Estrutura dos polímeros. Polímeros lineares. Os polímeros mais simples são os lineares, que são simplesmente cadeias nas quais todos os monômeros ficam em uma linha única. Formados, esses polímeros lineares podem criar fitas, fibras ou formar uma malha que pode ser muito forte e resistente. Polímeros ramificados. Os polímeros ramificados ocorrem quando grupos de unidades se ramificam da cadeia longa. Essas ramificações são conhecidas como cadeias laterais e também podem ser longos grupos de estruturas repetidas. Polímeros com muitas ramificações são conhecidos como dendrímeros, que são moléculas que podem formar redes quando resfriadas. Polímeros reticulados. Esses polímeros formam longas cadeias ramificadas ou lineares que podem formar ligações covalentes entre suas moléculas. Uma vez que polímeros reticulados formam ligações mais fortes que forças intermoleculares que atraem outras cadeias poliméricas, o resultado é um material mais forte e estável. Um exemplo é quando a borracha natural é vulcanizada, o que significa que ela foi aquecida para que as moléculas de enxofre nas cadeias formem ligações umas com as outras. Representação das macromoléculas poliméricas. As estruturas químicas da molécula de polímeros são representadas entre chaves iniciadas e terminadas por uma transversão que representa a estrutura que se repete. Polímeros biodegradáveis. São os materiais que se degradam na natureza devido à ação de bactérias e fungos. Os principais polímeros biodegradáveis são os polímeros naturais, celulose, amido, glicógeno, proteínas e látex. A degradação dos polímeros sintéticos é de baixa cinética, ou seja, a decomposição desses materiais é muito lenta. Essa tabela apresenta o tempo médio de decomposição de cada polímero. O papel dura de 3 a 6 meses, o pano dura de 6 a 1 ano, o chiclete dura em torno de 5 anos, sacola plástica dura de 10 a 20 anos, o nylon dura 20 anos, o isopor 50 anos, a garrafa PET 500 anos e o pneu é o tempo determinado. Impactos ao meio ambiente. Alguns polímeros precisam de séculos para se degradar. Sendo assim, a durabilidade pode ser uma vantagem para o uso humano, mas uma desvantagem para o meio ambiente, pois são muito usados na fabricação de embalagens usualmente descartáveis após a utilização.
E após essa utilização, esses materiais vão se acumulando ao longo do tempo na natureza, provocando fortes poluições. Por conta disso, a reciclagem tem um papel muito importante para a preservação do meio ambiente.